Bom dia, pessoal. Vamos dar início, a mais uma aula hoje, capítulo 11, citologia. É uma aula breve, tendo em vista que a parte de células a gente vê sempre, Então, não tem muita coisa que a gente vá acrescentar, sempre que tem alguma informação, mas são coisas bem básicas que a gente sempre vê, no ensino fundamental, no início do ensino médio. Então, fazendo a recapitulação de algumas coisas e acrescentando outras. Então, as células é estudada num ramo da biologia chamado citologia, estudo das células. As células são a menor parte funcional de um organismo, ou seja, é a menor porção de um organismo que vai funcionar, e ela, de acordo com a presença dela, a gente tem a teoria celular, que a gente classifica ser vivo como todo ser que possui célula. Então, vírus não entra nessa classificação porque não possui células. A gente tem que diferenciar o que é uma célula eucarionte de uma célula procarionte. A célula procarionte normalmente não tem núcleo nem membrana nuclear, ou a membrana nuclear também é chamada de carioteca, que são os casos das bactérias, Reino das bactérias, reino monero. E as células eucariontes, por sua vez, possuem núcleo e uma membrana nuclear chamada carioteca. Todos os seres que possuem essa membrana são chamados eucariontes e possuem células eucarióticas. Que aí a gente vai ter todos os outros seres: algas e protozoários, fungos, vegetais e animais. E lembrando também que existem poucas células animais e vegetais. Possuem várias estruturas em comum e algumas que não são tão comuns assim, que vão diferenciar uma da outra. Então, falando um pouquinho dessa diferenciação, na célula animal a gente vai ter, algumas coisas que a gente não vai encontrar no animal, como, por exemplo, eles vão ter centríolos, que faz a parte de divisão, que aqui não está na foto, mas não vai ter na célula vegetal. Por sua vez, a célula vegetal possui parede celular que fica externamente à membrana plasmática, vai ter vacúolos para armazenar substâncias e vai ter uma parada chamada de cloroplasto. Esses cloroplastos servem para acumular pigmentos que vão desencadear as reações da fotossíntese. Então, agora falando da estrutura celular. Pegando uma célula humana como referência, a gente vai ter 3 regiões básicas. Uma membrana, a gente vai ter os envoltórios, que funcionam pensando como se fosse uma casa, que vai ser como se fossem as paredes. Você vai ter o núcleo, que é o que vai fazer a casa funcionar, ou, por exemplo, uma empresa funcionar. E você vai ter uma região entre a parede e esse núcleo, que é chamado de citosol, onde a gente vai ver todas as organelas, e que a gente vai estudar hoje. Então, membrana, a gente pegou uma célula humana que é animal, então não tem parede celular também, Então, só tem a membrana plasmática, o núcleo e essa região toda que é o citoplasma, que a gente vai ver todas essas organelas agora. Então, o citoplasma, onde a gente vai encontrar as organelas. Então, essa imagem eu tinha que ter colocado anteriormente. O que a gente vai ter na célula animal diferente da célula vegetal? Vai possuir centríolos, que são estruturas que ajudam na divisão celular, mitose e meiose. E a célula vegetal, por sua vez, vai ter aqui de diferente, a parede celular, o cloroplasto e vacúolos, para armazenar substâncias. Então, basicamente isso. E todas essas estruturas aqui são comuns, ou seja, núcleo, retículo endoplasmático rugoso, liso, lisossomos e etc. Todos são comuns às duas células. Então, como eu falei, citoplasma é a região que a gente vai ter as organelas ali, que podem ser proteicas, ribossomos e centríolos. Normalmente a gente encontra essas estruturas proteicas, nas células procariontes a gente só vai ter as estruturas proteicas, ou seja, nas bactérias a gente só vai ter essas duas organelas. E a gente tem as organelas membranosas, ou seja, que vão ter membranas, que são os retículos endoplasmáticos, liso ou rugoso, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndria, cloroplasto, peroxissomos e glioxissomos. Então, qual é a diferença? O que a gente tem que lembrar aqui? Que as proteicas só vão
células procariontes só vão ter as organelas proteicas. Todas as outras células eucariontes vão ter as duas estruturas. Falando um pouquinho da primeira organela, ribossomos, que possuem, são organelas então proteicas que possuem constituição por RNA ribossômico, ou seja, eles estão nessa estrutura que são pontinhos que a gente encontra na célula, e proteínas. Por quê? Ele precisa de proteína para poder sintetizar mais. É como se eu tivesse uma matéria-prima e reproduzisse essa matéria-prima porque eu já contenho ela. E aí, ela normalmente tem duas subunidades, a maior e a menor, que ajudam nessa produção de proteína. Podem ser encontrados livres no citoplasma ou acoplados ao retículo endoplasmático. Quando estão acoplados ao retículo endoplasmático, eles formam o retículo endoplasmático rugoso. Então, na célula eucarionte vai estar associada ao retículo endoplasmático. Na célula procarionte, eles só vão estar na forma livre. A função, como eu falei, basicamente é a síntese de proteínas, né, para a célula funcionar. Centríolos, que é a próxima organela que a gente vai falar. Eles podem originar os flagelos, cílios e fusos, que ajudam na divisão, que nada mais são que o citoesqueleto. São constituídos por microtúbulos, parece um monte de macarrão junto, que vão dar sustentação a essa célula e parecem cilindros. E a constituição, né, são os microtúbulos, que são essas estruturas aqui, que podem se autoduplicar durante a divisão celular. Né? Como eu falei, os centríolos eles são importantes na divisão celular. Retículo endoplasmático, como eu falei, pode ser liso ou rugoso. Se ele não tem ribossomos associados, é chamado de retículo endoplasmático liso. Se ele tem ribossomos, chamado de retículo endoplasmático rugoso. Em relação ao retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela síntese de lipídios, e aí você vai ter ácidos graxos, fosfolipídios, esteroides, todas essas partes de gordura, degradação de substâncias tóxicas, como por exemplo, álcool, é um local que essa célula ajuda a degradar essas substâncias. E se a gente pensar nas células musculares no músculo, o retículo endoplasmático vai armazenar os íons de cálcio, né? Então ajuda nesse sentido. Agora o rugoso, ele é responsável por sintetizar proteínas específicas que vão ser exportadas, ou seja, vão ser colocadas para fora da célula. E, como por exemplo, algumas enzimas digestivas dos lisossomos são responsáveis como eu falei, pela síntese de enzimas lisossômicas e que ajudam na digestão intracelular e ajudam também, como eu falei, se ele estiver associado a ribossomos, a produzir proteínas. E essas proteínas vão ser levadas até a constituição da membrana. Então aqui, retículo endoplasmático rugoso fica próximo ao núcleo porque você precisa, para produzir proteína, dessa proximidade, os ribossomos acoplados nele e retículo endoplasmático liso, né? Que vai ajudar também nessa formação de estruturas. Complexo de Golgi é formado por várias bolsas. Essas bolsas membranosas são chamadas de dictiossomos. Os nomes são estranhos, mas são esses. A função básica deles é armazenar tudo que foi produzido já pelas outras organelas, transformar, empacotar e transportar, ou seja, entregar essas substâncias ao longo da célula. Então, além disso, além dessas funções, nas células vegetais, elas podem ter função secretora, por exemplo, secreta glicoproteínas, né? E algumas estruturas da parede celular, e ajuda na formação do acrosoma, que é a parte, vamos dizer assim, final do espermatozoide, que vai ter enzimas que ajudam na fecundação do espermatozoide com os óvulos. Então, o complexo de Golgi é extremamente importante em vários sentidos.
Ele pega o que já foi produzido e ajuda a melhorar, ou ele mesmo produz e pega isso tudo e entrega, né, transporta essas substâncias até onde precisa. Então, aqui você tem vesículas de secreção, ou seja, vai secretar alguma coisa, e você tem umas vesículas aqui de transporte, que vai ajudar a transportar esse material para outras estruturas. Se vocês notarem, tem várias bolsinhas, né? Cada bolsinha vai secretar alguma coisa. Você tem basicamente isso que eu tô lembrando aqui. Então, ó, ele vai pegar material. Então, o que eu ia falar? Ele pode pegar material, por exemplo, do retículo endoplasmático rugoso, colocar em vesículas para dentro para armazenar. Ou ele mesmo pode secretar, que são as vesículas de secreção, e enviar para outros locais da célula. Lisossomos são formados no complexo de Golgi. Funções: digestão. Digestão celular, que pode ser por heterofagia, ou seja, ele pega o que vem de fora e digere, que é o que faz os leucócitos, as células de defesa. Digestão por autofagia, são substâncias que já estão nele, ou seja, no lisossomo, e ele pode ser responsável pela morte celular ou apoptose, devido às enzimas que ele tem ali. Então, basicamente, se eu tenho uma partícula alimentar vindo de fora, fagocita, faz um vacúolo e na lisossomo, por ter enzimas, vai digerir. Então, aqui é uma digestão por heterofagia. E se ele pega uma estrutura de dentro, é uma digestão por autofagia, né? Mitocôndrias, responsável pela parte metabólica para produzir energia em forma de ATP, que nada mais é que o processo de respiração celular, onde a gente vai ter o ciclo de Krebs funcionando ali para gerar ATP. A quantidade de mitocôndrias vai depender do tecido, por exemplo, tecidos com funcionamentos mais elaborados, você vai ter que precisa bastante de energia, você vai ter mitocôndrias em maior quantidade. Por exemplo, fígado, você precisa bastante de energia e aí você vai ter bastante formação de ATP e por consequência, bastante mitocôndria. Agora, tecido adiposo, que são as gorduras. Você não precisa de tanta energia, né? Então, você vai ter menos quantidade de mitocôndrias. Lembrando que a mitocôndria tem DNA próprio, então é capaz de se autoduplicar. Possui duas membranas, uma externa e uma interna. E na membrana interna você tem cristas, né? Onde a gente vai encontrar enzimas do ciclo de Krebs. Então, essa crista, você vai ter essas voltinhas e entre as cristas a matriz, onde a gente vai ter as enzimas do ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs acontece nesse pedaço aqui. Como eu falei, DNA próprio, então é uma organela que consegue se autoduplicar. O cloroplasto a gente vai encontrar nas células vegetais e possui um pigmento chamado clorofila, encontrado basicamente nas folhas. O que vai acontecer? No cloroplasto você tem tilacoides formado por vários disquinhos de clorofila. Nesses tilacoides, né, você vai ter esses pigmentos que vão receber a ação do sol e desencadear a reação de fotossíntese. Então, a função dela, basicamente, é realizar a fotossíntese, que é pegar o gás carbônico e a água, a planta, no caso, e transformar em O2 e glicose. Peroxissomos vão conter enzimas digestivas também, tá faltando um S aí, que vão ajudar na degradação de gordura e aminoácidos. Além disso, possui uma enzima chamada de catalase, que vai degradar o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Mas por que a gente forma água oxigenada? Vem do metabolismo de lipídio e da proteína. É o produto final, né? E esses produtos com oxigênio, essas substâncias geram oxigênios livres. Esses oxigênios livres, eles têm ações oxidantes, ou seja, vão causar lesões no nosso corpo. E essa catalase diminui o excesso desse oxigênio produzido e vai evitar lesões oxidativas.
Glioxissomos a gente também só vai encontrar em células vegetais, em sementes, em germinação e folhas. Essas folhas, quando elas são encontradas nas folhas, vão ajudar na fotossíntese, para ajudar na fixação do CO2. E na semente, ela vai ajudar no sentido de energia para o embrião. Então, basicamente, a aula foi bem curtinha. Qualquer dúvida, vocês podem deixar lá no Classroom. Uma boa semana de aula a todos.